Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo e esse é um vídeo da minha rotina da manhã, que é o momento em que eu me preparo para o meu dia, faço todas as coisas que eu preciso fazer para o meu autocuidado da minha mente. Enfim, vocês vão ver os meus estudos. A primeira coisa que eu faço ali era colocar tudo numa lista e já começo com o meu journaling do dia. Eu começo fazendo as minhas páginas diárias. Eu não escrevo tudo nesse momento, mas eu começo falando como eu tô me sentindo, o que eu espero pra esse dia. Às vezes coloco em cima alguma coisa importante que eu tenho pra fazer. E esse é uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer assim que eu chego no escritório, né, que é onde eu começo de fato a minha rotina da manhã. Então, eu tenho esse momentinho pra fazer tudo isso e fico escrevendo no meu journal e, enfim, é como eu começo meu dia. Eu tô mostrando aí também como tem ficado as minhas páginas diárias nesse caderninho. Eu mostrei ele há alguns dias aqui, que ele era um bullet journal só, mas eu comecei a fazer minhas páginas diárias também e tem sido bem legal. E eu gosto muito de ficar fazendo, né, minhas páginas do journal, enquanto eu vejo outras pessoas fazendo journal também. Esse canal que eu tô assistindo no momento é o da Amabile, e eu sempre gosto de ver os vídeos dela, porque eles são super calminhos. E depois eu vou fazer, então, o meu devocional. Eu sou cristã, então eu sempre gosto de todos os dias ler um pouquinho de alguma escritura. E eu geralmente coloco um lo-fi pra ficar tocando no fundo enquanto eu leio. Isso me ajuda a, enfim, isolar todo ao redor e só focar na minha leitura, nas coisas que eu quero aprender, lendo aquelas passagens do dia. E isso também me dá muita força espiritual para continuar, enfim, para começar o meu dia de fato bem, tranquila e feliz. E assim que eu vou terminando as minhas tarefas, eu já vou dando um check ali no meu bullet journal, no meu planejamento do dia, para que eu possa me incentivar a fazer o resto. Depois também, enquanto eu tomo um café da manhã rapidinho, eu gosto de assistir alguns vídeos em inglês, alguns canais de gringos, tanto de journal quanto de outras coisas, para que eu possa praticar meu listening e também é o momento de ficar estudando enquanto eu tô comendo. E antes de começar a estudar, fazer as coisas da minha pós-graduação e do meu MBA, eu leio um pouquinho. No momento eu tô lendo O Iluminado, do Stephen King. E assim, eu também gosto primeiro de colocar um lo-fi e ficar ouvindo enquanto eu leio. E esse livro do Iluminado, particularmente, eu tô tentando ler ele faz muito tempo, desde 2022, e eu nunca consigo terminar. Mas agora eu já avancei mais do que em todas as outras leituras, então vai dar certo. Com a minha rotina corrida, eu descobri que eu preciso colocar no meu planejamento diário esse momento para ler, senão eu não vou ler. Então, eu também tô aproveitando para fazer isso durante a manhã. E então, finalmente, vou fazer a parte que eu menos gosto de fazer, que é estudar. Embora eu goste muito de estudar, é o que eu menos tenho prazer em fazer de todas essas coisas. E eu tô fazendo uma pós-graduação de Direito Médico e da Saúde e um MBA em Marketing. Então, hoje eu tirei para estudar a parte da minha pós. E eu também uso um caderno, eu gosto muito de escrever. Eu tô evitando fazer anotações online, por isso que agora eu tenho um caderno para fazer as minhas anotações de aula, porque eu acho que eu consigo absorver bem mais os conteúdos assim. E eu trago mais para analógico também, né, para evitar usar tantas telas, digitar tanto no computador. Eu já trabalho o dia inteiro digitando coisas e eu fico bastante no computador, como vocês podem ver, mas esse momento de poder digitar, escrever, planejar meu dia, estudar e fazer tudo com um caderno me ajuda a ser um pouquinho mais analógica e a não ficar tanto tempo escrevendo e olhando para a tela fixamente, né, enquanto eu tô fazendo as coisas que eu quero fazer. E depois eu vou para o meu compromisso seguinte do dia, que é marcar e completar a rotina da minha manhã, que a última coisa que eu fiz foi esse tempinho de estudo da minha pós. E então eu terminei as minhas tarefas da manhã e eu vou mostrar para vocês agora uma coisa interessante também, que é como eu faço um catálogo dos meus journals, dos que eu tenho. Eu tenho 11 journals que eu escrevi até
2025, nesse momento de 2025. E são muitos, mas porque eu uso aqueles blocos, como eu já mostrei, da Mnemore, da Craft, enfim, da Folk Books. E eu numero esses meus journals e eu coloco eles no Notion para fazer esse catálogo deles. Eu coloco o ano, o período que eu usei, o tipo de journal, né? Se ele era um journal de tudo, um bullet journal, um daily journal, K-pop journal, enfim, tanto faz. Coloco também a marca do caderno. E eu coloco ali uma memória específica, um evento específico que tem nesse journal que eu quero guardar, que eu não quero perder ou que eu quero revisitar de novo. E aí fica essa listinha no meu Notion organizada por ano e com o período ali que eu usei o meu journal. Isso me ajuda muito a saber onde estão algumas memórias que eu quero ver de novo, que eu quero ver mais vezes. E eu também tenho esse calendário com uma página de journal ali, ele tem um modelo, que é quando eu tô fora de casa, tô viajando, se eu quero escrever coisas e eu não tenho como levar todos os meus cadernos, ou às vezes não dá tempo, ou esqueço o caderno, enfim. Eu tenho esse modelo aí que também me ajuda se eu quero escrever algo para não perder naquele dia. E ele também tem ali uma parte que ele vai mostrar que é sentindo, né? Se eu tô feliz, triste, humor, enfim. Isso é bem legal. E isso é de um planner, de um modelo do Notion que eu peguei na internet. Eu até vou mostrar ali mais abaixo de quem é. Esse meu template é da Luísa Avelino e ele me ajuda muito. Eu vou fazer também um vídeo mais pra frente falando sobre o meu Notion, mostrando o que eu uso, o que funciona pra mim e como eu mesclo ele com a minha toda organização de cadernos. E é isso, terminei minha rotina da manhã e já era o horário de almoço. Eu fui comer um sanduíche com uma coquinha. Mas obrigada por assistirem esse vídeo, se inscrevam aqui no canal, compartilhem, deixem o like e até a próxima. Tchau!